Amém, lindos? Aproveitando que você está em pé, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, o capítulo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 22. Primeiro Samuel 22. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Estamos reaprendendo a cultuar presencialmente, né? O Senhor é bom. 1 Samuel, capítulo número 22, versículo 1. Se você encontrou, diga um amém bem bonito aí, lindo. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Toma seu assento, querido. Aleluia. Pai, nós te adoramos aqui nessa noite, Senhor. Bendizemos ao teu santo nome, ó Eterno. Nós pedimos a ti, Senhor, que a tua presença seja neste lugar de uma forma poderosa, seja com a vida dos teus filhos, dos teus servos. Que o teu Espírito tenha total liberdade, Senhor, de agir entre nós, de agir em nós, através de nós, aqui nesta noite, Senhor. Que o seu poder recaia sobre nossas vidas aqui neste lugar, Senhor, nos reposicionando, nos alinhando com a tua perfeita vontade, ó Eterno. Fala conosco, fala no nosso íntimo, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade total de agir em nosso coração, trazendo, Senhor, à nossa memória tudo aquilo que precisa ser trabalhado, que precisa ser movido dentro de nós, Senhor, aqui nesta noite. Nós pedimos a ti, Senhor, visita os teus servos, os teus filhos que estão presentes, os de perto, os de longe, Senhor. Que o Senhor possa visitar com teu poder também aqui nesta noite, Pai. Nós oramos aqui neste lugar pedindo que enquanto a tua palavra for ministrada, os teus anjos trabalhem, Senhor, ao teu favor, debaixo do teu propósito, ó Pai. Que o Senhor venha liberar milagres aqui nesta noite sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu havia preparado uma palavra hoje à tarde, e quando eu cheguei do culto lá de Rio Grande, eu falei: eu vou descansar aqui 40 minutos e vou para a igreja aqui em Ribeirão. E o Senhor mudou todo o contexto do meu coração, e Ele acendeu algo dentro de mim, e eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, de que o Espírito Santo estava me confrontando acerca de algo, sobre ser autônomo ou ser mordomo. Ser autônomo ou ser mordomo. Ter um propósito próprio ou viver um propósito do alto. Quando você diz ser autônomo, você trabalha por si mesmo. Você trabalha para você. O teu propósito é servir a você, é não estar debaixo de uma autoridade. Quando você é mordomo, você trabalha para alguém. O seu trabalho é
servir alguém, administrar algo de alguém, cuidar de algo. E eu vejo que muitas vezes nós estamos fora do propósito de mordomia cristã. Nós estamos vivendo a nossa própria autonomia, vivendo debaixo dos nossos propósitos e dos nossos projetos. Se há uma coisa que eu não gosto de pregar, é que Deus vai realizar os teus sonhos. Eu acredito piamente que Deus realizará os sonhos dele em você, mas os seus sonhos não, porque muitas vezes os nossos sonhos, se nós não estivermos alinhados com a vontade perfeita de Deus, os nossos sonhos, eles serão autônomos, serão para nós mesmos, serão para a nossa serventia. E a Bíblia fala: vocês pedir, não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o seu próprio deleite, para o seu próprio proveito. Então nós precisamos compreender, querido, a forma como nós devemos servir ao nosso Deus, servir ao Eterno. Nós precisamos compreender a maneira de como nós vamos nos colocar diante daquilo que o Senhor nos deu. Tudo que o Eterno nos deu, tudo que o Senhor nos deu, Ele nos deu para administrarmos e não para ter como nosso. E esse é o maior problema. As pessoas olham para a igreja, olham para o reino de Deus, almejando alcançar algo para si mesmo. Quando Jesus diz para os seus discípulos: o maior tem que servir o menor. Então, não existe uma alta patente aonde você é servido. Não existe uma alta patente onde você é servido no reino. Porque quanto maior você é, mais você vai ter que servir. E nós encontramos no meio do caminho pessoas que elas, sem propósito algum de reino, elas querem crescimento para si. E aonde surgem as maiores feridas dentro da igreja. Às vezes você chama o irmão para se mover em alguma área, e o irmão pensa que aquela área já pertence a ele, que ele nunca vai ser tirado de lá. Ele nunca vai ser tirado. Que o que ele construiu, e eu vejo muitas pessoas dizendo: ah, mas eu fiz muita coisa para tirarem de mim. Só que o que você fez nunca foi seu, nunca foi para você. O que você fez nunca foi para você, sempre foi para o Senhor. E se você fez para o Senhor, você não terá problema de deixar de fazer aquilo, se for a vontade do Eterno, para que você possa se mover em outro lugar. Filipe, ele desceu para Samaria, e ali ele ganhou uma multidão. Houve um grande avivamento em Samaria, cura, milagres, maravilhas acontecendo, pessoas se rendendo a Cristo aos montes. E de repente ele recebe uma ordem do Senhor, e disse: Filipe, vai para o deserto, vai lá para o deserto. E lá só tinha um homem no deserto. Ele saiu de uma multidão, ele saiu de um lugar de avivamento, de uma igreja que estava bombando, de uma igreja que estava acontecendo milagres, e ele foi para o deserto para pregar o evangelho. Ele não viu ninguém sendo curado, ele não viu ninguém sendo liberto, ele não viu maravilhas acontecendo, não. Ele viu um eunuco numa carruagem, lendo uma passagem nas Escrituras. Foi o que ele viu. E o Espírito Santo falou para ele: corre, alcança, aparelha com o carro, vai andando do lado dele. E quando ele aparelhou, o Espírito Santo fala: pergunta para ele se ele entende o que ele está lendo. Filipe saiu de um grande movimento para ensinar uma passagem das Escrituras para um homem. Isso chama-se mordomia. Ele podia chegar para os apóstolos e dizer assim: calma aí, mas Deus me usou para ganhar Samaria. A igreja aqui de Samaria, quem tem que tomar conta sou eu. Mas quando você está disposto a ouvir a voz de Deus, você não se importa com aquilo que você está deixando de lado, porque a tua construção foi para o Senhor, não foi para homens, não foi para você.
tudo que você construiu. E eu vejo um monte de gente morrendo hoje porque estão presos na pedra fundamental do templo que eles construíram. Não, mas eu ajudei isso aqui a crescer. E que mérito? Foi o Senhor. Então o que nós precisamos na nossa vida é propósito. Diga assim, propósito. Propósito. Olha só o que acontece com Davi. Davi, ele se esconde na caverna em Adulão. Ele se esconde numa caverna. Alguns homens ficam sabendo que Davi estava lá. A família de Davi vai toda lá para a caverna com ele, com Davi. E alguns homens, a Bíblia fala aqui, angustiados de espírito, endividados, homens em aperto, se juntaram a Davi. Tinha mais ou menos 400 homens ali com Davi. Por quê? Eles entendiam que havia um propósito na vida de Davi. E eles queriam sair daquela vida que eles estavam levando. Falaram, vou me juntar a Davi. Davi também está em aperto, Davi também está em dificuldade, mas eu sei que há algo de Deus na vida de Davi. E esses homens vieram a Davi porque eles sabiam que o que Deus estava fazendo era sobre a vida de Davi. Eles estavam interessados no que Deus estava fazendo. Eles não estavam interessados em viver os seus sonhos, porque todos eles estavam arrebentados. Como é que você traz um arrebentado para a igreja? Ou alguns pensam, os arrebentados, irmão, vem aqui que Jesus é a sua solução. Jesus vai te dar um carro, um emprego, uma família boa. E aí vem aos montes e se frustram. Por quê? Não tem um propósito. Não tem um propósito na vida de reino. Foram convencidos em ficar por aquilo que Cristo vai dar dentro do seu projeto próprio de vida. Mas entenda bem uma coisa: quando Cristo nos chama, Ele nos chama para render a nossa vida, para dar a nossa vida. Então nós não temos mais vida própria. Nós não temos mais que ter vontade própria. Agora Cristo deve governar a minha vida. Então Jesus, Ele pede para mim negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Eu não tenho que dizer para você, querido, que vem aqui, que a tua vida vai ser maravilhosa. Não. Os homens em aperto se juntaram a Davi porque estavam vendo que Deus tinha algo na vida de Davi. Eles não se juntaram com Saul, que era o rei. Eles não se juntaram com Saul, que tinha autoridade. Eles se juntaram debaixo de um propósito, para servir um propósito. Mesmo endividados, em aperto, amargurados, mesmo assim eles se juntaram do lado certo, do lado de um propósito, não de uma autonomia. Eles podiam ir lá, chegar para Saul e falar: Saul, deixa a gente perseguir Davi com você. Você é o cara que tem um exército maior, você é rei, você tem toda a condição de matar Davi. Mas eles foram para o lado, os caras já estavam apertados, foram para o lado do aperto, irmão. Eles foram para o lado do aperto. Davi pega toda essa galera, ele pega todos eles e vai até o rei de Moabe e fala assim: ô rei, deixa os meus pais morarem aqui com você, até eu saber o que Deus tem comigo, debaixo do propósito. Chega o profeta e fala para Davi: Davi, sai desse lugar seguro. É contraditório isso, não é? Sai desse lugar seguro. Ô Evandro, você está em segurança, sai daí, cara. Ô pastor Márcio, você está seguro? Sai daí, irmão. Você tem que ir para um lugar de guerra. Você tem que ir para onde Deus está atuando, da forma como Deus está agindo. E o perigo, querido, de oferecer muita segurança é que a segurança muitas vezes nos tira do propósito. A segurança nos tira do propósito. Por que Jesus precisou andar com Judas? Porque Judas caminhou com Jesus. Porque Jesus chamou Judas. Me responde uma coisa: Pedro ia levar Jesus para a cruz? Ia traí-lo? Não. Amava muito. João ia levar Jesus para a cruz? Amava demais. Tiago ia? Também não. Discípulo do amor, eles não iam levar. Algum outro discípulo levaria Jesus para a cruz? Não. Jesus trouxe o traidor para perto de si, para falar assim: esse aqui vai me levar para o propósito. Então quem anda em conforto e segurança demais, corre o risco de sair do propósito, de não alcançar o propósito que o Eterno estabeleceu sobre a tua vida.
Davi poderia ficar em Moabe, ele tinha a simpatia do rei. Poderia ficar lá tranquilo, aqui nós estamos seguros, vamos esperar Saul morrer. Mas o tempo de Deus era que Davi se estabelecesse. Então, existem tempos na nossa vida que nós precisamos sair da nossa segurança, da nossa comodidade. Vão apontar um dedo, vão falar, vão dizer, mas eu não posso estar nesse lugar. O conselho de qualquer homem para Davi seria: Davi, você está seguro aqui, você vai voltar para Israel lá. Para quê, cara? Saul está buscando te matar. Quando você tem uma palavra de Deus e quando você é mordomo das coisas de Deus, você compreende, querido, que Deus estará com você a todo momento. Então eu não preciso me acomodar, eu não preciso buscar um conforto enquanto eu não alcanço a promessa. E mesmo assim a promessa não será confortável, porque o dia que Davi ficou confortável, ele pecou. O ano em que os reis iam para a guerra, Davi ficou onde? No palácio. Davi ficou lá passeando, de repente olhou a mulher bonita tomando banho na piscina. E alguns falam assim: mas o que ela foi fazer lá? E eu pergunto: por que Davi estava lá? Não era para ele estar lá. Não era. Alcançou tanto conforto e caiu no pecado, caiu no erro, no engano. Então a nossa luta, ela deve ser travada constantemente debaixo do propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Eu não posso recuar. Eu não posso recuar daquilo que Deus está fazendo. Eu estou correndo um sério risco. Eu não vou mais, eu não vou fazer mais, porque, pastor, falam contra mim. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vai acontecer? O que isso, o que aquilo, irmão? Você recebeu uma palavra do alto. Pouco importa o que o conselho desse mundo tem para você, querido. Você precisa andar segundo o conselho do alto, segundo aquilo que o Senhor revelou para você. Se Deus quer te tirar de um lugar seguro para te mandar para o meio da guerra, não se preocupa no meio da guerra, querido. Mesmo em aflição e dificuldade, mesmo em menor número, lá o Senhor será contigo. É onde você vai viver os maiores milagres da sua vida. É servindo ao Senhor como se deve. É uma mordomia, não trabalhando em proveito próprio, não sendo autônomo, mas sendo mordomo. Porque o autônomo, ele vê o seu lado. Tá difícil aqui, eu vou vazar, eu vou embora. Tive uma dificuldade, eu vou embora, porque eu não quero conflitos. E Deus manda Davi para o meio do conflito. Manda Davi para o meio do conflito. Deus manda Jesus para a cruz. O Pai manda Jesus para a cruz. Jesus, caminhando com os seus discípulos, chamou eles, ele deu uma olhada para Judas e falou: vem, Judas. E tem mais ainda, deu um cargo poderoso para Judas. Judas, você vai ser meu tesoureiro. Você manja de administração, você manja dessas coisas. Judas, você vai ser o meu tesoureiro. Você vai cuidar do meu dinheiro, do dinheiro das ofertas aí que estão comigo. E a Bíblia fala que ele roubava ainda, e os discípulos sabiam. E Jesus tirou ele do cargo? Não. Você sempre vai precisar de pessoas que te levem para o propósito. Sempre. Você sempre vai precisar de pessoas que tirem você do seu conforto, da tua zona de conforto. Você sempre vai precisar de um empurrãozinho para você ir para a batalha. Sempre. Davi era um cara meio louco, meio chapado. Porque talvez se eu ouço isso, se alguém fala para mim assim: ô bicho, sai do seu lugar de segurança, vai para o meio da guerra, eu vou falar assim: cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar primeiro aqui, vou ver se Deus me revela alguma coisa para mim sair, porque está tão bom aqui, que às vezes eu analiso a minha vida e eu falo assim: tá tudo legal, sinal que eu não estou mexendo com muita coisa ruim por aí. Eu preciso, não tem nenhuma prova, nenhuma tribulação, ou uma grande tempestade está chegando, porque esse lugar aqui está confortável demais. Davi ouviu a palavra e ele saiu. Assim, quando ele viu o gigante, quando chegou, desde de pequenininho, quando ele falou: eu vou descer a batalha com o gigante, a Bíblia diz que Davi
desceu apressadamente para o ribeiro, pegou 5 pedras e foi contra o gigante. Ele foi rápido para a peleja. Por quê? Propósito de Davi era o quê? Guerra. Propósito de Davi era o quê? Guerra, luta, batalhas. Tanto é que quando ele quis edificar o templo, Deus falou: você não, Davi. Você é um adorador, você é um cara que tem intimidade, se tornou meu amigo, mas tem muito sangue na sua mão. Deixa tudo preparado aí, deixa para o próximo. Era o sonho de Davi edificar o templo do Senhor. Mas Deus falou assim: ô Davi, isso aí não é para você não, cara. Edificar templo, isso aí não é com você não. Seu propósito é esse, Davi. Cumpre o teu propósito. Sabe, irmão, você tem que cumprir o teu propósito, você tem que entender o seu chamado. Você tem que entender o que Deus tem na tua vida. Cumpre aquilo que Deus tem na tua vida. Não fica de olho em outras coisas. Não fique em lugares confortáveis. Cumpra aquilo que Deus colocou na tua vida. Cumpra o propósito com intensidade, irmão, com mordomia, não com autonomia. Ah, Deus me chamou para isso, eu não estou nem aí para o resto. Não, nós somos um corpo que nos movimentamos juntos, mas diferentemente. Cada articulação, cada membro no seu lugar, mas nos movimentamos juntos para um propósito. Então você não deve ser autônomo, você deve ser mordomo do Senhor. Você deve administrar aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, fazendo com que o que Deus ordenou a você se cumpra. Então muitas vezes, querido, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, do nosso lugar de segurança. Nosso lugar de segurança nos atrapalha de alcançar a promessa, nos atrapalha de viver o tempo de Deus na nossa vida. E às vezes é no meio das guerras que o Senhor vai nos dar o livramento e vai colocar em nossas mãos tudo aquilo que Ele projetou e planejou. Não é os meus sonhos, é os sonhos de Deus, é a vontade de Deus. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Então, quando Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo estava falando justamente disso. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, não é mais o meu conforto. Agora é Cristo habitando em mim pela fé e me movendo, querido, me movendo para o propósito. Aleluia, Jesus. Me movendo para o propósito. Você entende isso? Posso ouvir um amém? Amém. Você precisa sair desse lugar seguro. Ah, pastor, não vou mais para a igreja porque eu me feri. Você estava na guerra, cara. Quem disse que esse lugar é um lugar de perfeição? É um lugar perfeito, mas não é um lugar de perfeição. É um lugar perfeito, mas não é um lugar de perfeição. A igreja é perfeita, ela vem caminhando mais de 2000 anos. Ninguém vai destruir, ninguém vai parar essa obra. É obra santa. Tem um hino que fala: é obra santa, né? Ninguém vai deter. É obra santa do Senhor. Agora, dentro da igreja você vai encontrar conflitos e confrontos, com falsos irmãos, com os irmãos fracos, com pessoas imaturas. Mas eu não devo ir para um lugar de conforto. Ah, eu vou entrar, vou na igreja, vou sentar no último banco, não vou falar com ninguém. Antes do culto acabar eu já estou indo embora. Ei, cara, você tem que se expor. Deus te chamou para um propósito. Quando você está no propósito, você tem que se expor. Davi estava no lugar seguro e Deus falou para ele: Davi, você tem que se expor. Israel tem que te ver, Saul vai ter que te ver, os seus inimigos vão ter que te ver. Você vai entender. E Davi por 3 vezes teve condições de matar Saul. Por 3 vezes Davi teve condições de matar Saul. Deus falou: olha, vai lá, volta, não fica nesse lugar seguro não. E aí Davi volta a se esconder. Davi volta a se esconder em cavernas. Davi volta a se esconder em florestas. Davi volta a se esconder. Talvez ele podia falar assim, eu pensar no seu íntimo: poxa, estava tão bom lá em Moabe, eu estava no palácio, tinha uma casinha boa, estava comendo bem, estava tudo tranquilo. E Deus me manda aqui agora de novo passar perreio, passar dificuldade, passar aflições. Ei, querido, acredite, mesmo em meio a guerras, provas e tribulações, o Senhor não vai lhe desamparar. Você vai ver coisas maiores em Cristo, milagres em Deus, querido, porque Deus se responsabiliza com aquilo que Ele está fazendo, não com aquilo que você está fazendo.
Ficar no lugar de conforto não é agradar a Deus. Evitar o conflito não é agradar a Deus. Agradar a Deus é se expor para cumprir a sua verdade, a sua vontade, o seu propósito. E no meio da nossa caminhada, querido, nós teremos adversidades, nós teremos problemas, porque ninguém vai compreender o que Deus tem na tua vida melhor do que você mesmo. E de vez em quando alguém querendo o bem para você vai lhe dar um mau conselho. De vez em quando alguém achando que você está louco vai querer te parar. Mas o meu conselho hoje é: saia da sua zona de segurança, de conforto. Se exponha para viver o melhor de Deus na tua vida. Se exponha, meu querido, para que você possa viver as promessas de Deus. Não tenha medo das aflições, quando Deus ordenou você no meio da tempestade. Cara, eu gosto muito de uma passagem que eu vejo que Deus não desiste de nos ensinar. Uma passagem que Jesus estava dormindo na proa do barco, e uma grande tempestade se levanta, as ondas eram altas, a água estava entrando no mar, no barco, muito vento, e Jesus dormindo. E os discípulos, com muito medo, foram lá e despertaram Jesus e falaram: mestre, o Senhor não percebe que nós estamos afundando, que nós estamos perecendo, Senhor? Jesus levanta e fala: homens de pequena fé. Vai lá e repreende o mar e o vento e a bonança naquele momento. E os discípulos ficam ali olhando, maravilhados, dizendo: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? E Jesus estava querendo ensiná-los, dizendo, quando Jesus levanta e fala: homens de pequena fé, Jesus estava dizendo: era para vocês acalmar essa tempestade. Passado pouco tempo, Jesus pega os seus discípulos e fala: entra no barco. E atravessam o mesmo mar, talvez o mesmo barco. Fala: entra e atravessa. E os discípulos: você não vem, mestre? Ele falou: não vou com vocês dessa vez. Algumas pessoas falam assim: se Jesus estiver no barco, está tudo bem, né? Jesus não estava no barco nessa hora, e enviou os discípulos. Às vezes Jesus nos envia sem estar no barco, irmão. Mas é justamente para nós aprendermos e entendermos a autoridade que está sobre nós, a autoridade de um envio. Quando Jesus envia, querido, pode declarar que o milagre é certo. Quando há uma palavra de Deus sobre a tua vida para que você vá, querido, não se preocupa se tem barco ou não. Quarta vigília, entre as 4 e 6 da manhã, vem Jesus caminhando sobre aquela tempestade, dando uma nova lição para os discípulos, dizendo assim: ei, vocês não precisam nem de barco. Estão assustados por quê? Eu caminho sobre as águas, sobre a tempestade e a tormenta da tua vida eu caminho, eu governo sobre ela. Não só posso mandar ela parar, como eu posso andar no meio dela. Jesus estava dizendo: sobre as aflições da sua vida, eu tanto posso mandar parar, como eu posso fazer com que você entenda que eu estou no meio delas, caminhando sobre elas, que elas não mudam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o que você está vivendo não muda quem Deus é. Ele continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Deus que fez milagre ontem, Ele faz hoje também. Você só precisa continuar, querido, debaixo do propósito. E às vezes, para Ele nos ensinar que está conosco e que há uma autoridade de envio sobre a nossa vida, Ele nos envia para um mar bravio, sem Ele estar no barco. Alguns reclamam, falam: bispo, o céu está de bronze. E eu falo: e daí? Eu não estou ouvindo Deus. Eu falei: mas você ouviu no passado? Ouvi. E qual é a palavra que Ele te disse no passado? Ah, Ele me disse isso. Eu falei: então anda sobre essa palavra. Ela já se cumpriu? Não, então anda sobre ela. Você não precisa ouvir Deus, você precisa obedecer Deus. Tem momentos da nossa vida que não adianta querer ouvir, você tem que obedecer aquilo que Ele já falou com você. Depois que você obedeceu o que Ele lhe disse, aí você vai voltar a ouvir Ele de novo. Aí Ele vai dar outros decretos para você. Então você não está ouvindo, não se preocupa. Há uma palavra, Ele lançou uma palavra sobre você. Então, cara, não tenha medo. Entra nesse barco e atravessa esse mar. Mesmo sem Jesus estar, Jesus está no controle de todas as coisas. Enquanto o barco, os discípulos tentavam atravessar aquele mar, Jesus estava no monte orando.
E aí Jesus se levanta e vem caminhando. Ei, irmão, Ele não vai deixar você perecer se você estiver debaixo do propósito, se você estiver em mordomia, servindo a Deus, se você estiver servindo a Ele, querido, debaixo do propósito dEle. Ele não vai te abandonar no meio das suas aflições, no meio das suas angústias. Ei, creia, querido, você precisa sair de uma zona de conforto e aprender a viver no meio da guerra com Deus. Porque Ele falou: se passares pelo fogo, chama algum a arderá em vós, nem vai chamuscar vocês. Mas Ele disse: se passares pelo fogo, Ele disse: há uma possibilidade de vocês passarem pelo fogo. Se vocês passarem pelo rio, eles não vão te afogar, não vão submergir vocês, mas há uma possibilidade de vocês passarem pelo rio. Então andar com Deus, querido, não é estar livre das aflições da vida, mas é estar livre nas aflições. É caminhar no mar bravio. É estar em paz quando tudo está desmoronando na tua vida ou ao teu redor. É saber que há uma palavra que está trabalhando ao teu favor, e a tua fé vai mudar completamente o ambiente aonde Deus te estabeleceu. E muitas vezes Deus nos envia num ambiente de guerra para nós estabelecermos a paz. E nós estamos fugindo, correndo do propósito. Irmão, abraça aquilo que Cristo tem na tua vida. Entrega a tua vida para Ele, querido, de uma forma mais profunda que você puder. E não tire a sua vida do altar de Deus nunca. Cumpre o chamado que Deus tem na tua vida. Não temas. Absolutamente nada vai lhe faltar. Absolutamente nada vai lhe faltar. Nada. Você entende isso? Posso ouvir um amém, cara? Aleluia. Amém. Qual a palavra que se move dentro de você? Busque ao Senhor e ande em mordomia, não autonomia. Não trabalhe para si mesmo, trabalhe para o Senhor. Não vê o seu lado, vê o lado de Deus. Não esquenta que Deus cuida de você. Ah, irmão, Deus cuida de você. Eu não posso andar ansioso com as coisas desse mundo, nem me embaraçar com as coisas desse mundo. Eu tenho que entender, enquanto eu sirvo Ele, Ele cuida de mim. Enquanto eu cumpro o propósito que Ele estabeleceu, Ele cuida de mim. E mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às aflições, nós vamos aprender, querido, a andar sobre as águas bravias deste mundo, os ventos fortes deste mundo. Nós vamos aprender a andar, a caminhar sobre as águas, a passear sobre elas, e ainda vamos mostrar fé para aqueles que estão olhando para nós. Como disse Pedro: Senhor, se é Tu, envia uma só palavra e eu irei ter contigo. Aleluia. Jesus falou: vem. Jesus não escreveu um texto, não explicou a fé. Jesus falou: é só uma palavra que você quer, Pedro? Vem. Pedro tira os pés do barco e começa a caminhar sobre as águas. Isso é fantástico, querido. Isso é maravilhoso. A Bíblia fala que depois ele teve medo, ele teve cuidado da sua vida, e ele começou a afundar. Ei, Deus lhe chamou. Nada vai acabar enquanto Deus não decretar o fim. Nada vai acabar enquanto Deus não decretar o fim. Quando chegou o fim de Paulo, ele falou assim: olha, eu encerrei minha carreira. Encerrei minha carreira, acabou. Está acabando por aqui, já cumpri meu propósito, já está tudo certo. Eu guardei a fé. Está aqui. Estou tranquilo. Sei para onde eu estou indo. Sei que agora o Eterno está me chamando. Não há um fim, cara. Enquanto Deus não estabelecer. Não estabelecer. Então eu quero lhe dizer aqui nessa noite: não temas. Não te assombres, não te assuste. O Senhor teu Deus, Ele é com você, se você estiver debaixo do propósito dEle. Não debaixo dos teus sonhos, mas debaixo dos sonhos dEle. E em todas as coisas Ele se manifestará de uma forma abundante sobre a tua vida. De todas as coisas. Você entende isso? Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de servir ao Eterno. Não tenha medo de se ferir no meio da batalha.
porque o Senhor colocou o bálsamo de Gileade no meio do seu povo. O mesmo lugar que te fere é o lugar que te cura. O mesmo lugar, querido, que feridas irão se abrir em você, é o lugar que você vai encontrar o bálsamo de Gileade para todas as suas feridas e enfermidades. Não tenha medo de servir ao Senhor, Ele tem o melhor para nós. E eu ouso dizer que o melhor dos sonhos de Deus, os sonhos de Deus são bem melhores do que os nossos. E às vezes você está pedindo coisas que Deus quer te dar muito mais, cara. Muito mais, muito mais. Aleluia, Jesus. Eu amo Jesus demais, demais. Eu sou tão grato a Deus pelo que Ele faz na nossa vida. Que quando Ele nos chamou e quando nós começamos a andar sobre uma palavra que Deus nos chamou para viver por tempo integral na obra, e eu lembro, o Senhor nos deu muitas coisas nesses 8 anos, 9 anos que nós o servimos integralmente. O Senhor nos deu muitas coisas, muito mais do que 20 anos de serviço que eu tive, muito mais, e ganhava muito bem, cara, ganhava muito bem. E eu lembro que quando a gente saiu, veio por tempo integral, eu peguei uma parte da minha rescisão e eu estava guardando uma parte da minha rescisão para qualquer desconforto no meio do caminho, né? E eu lembro que uma noite o Senhor veio e falou assim: você vai pegar aquele dinheiro, eu acredito que tinha uns 5 mil reais. O Senhor falou: você vai pegar aquele dinheiro e você vai dar de oferta. Você vai comprar o som da igreja de Sumaré, você vai dar tudo de oferta, e o que sobrar você vai dar de oferta, você não vai ficar com nada. Deus estava falando: sai do seu lugar seguro. E eu falei para minha esposa, eu falei: amor, Deus pediu aquele dinheiro de oferta e falou para mim aplicar em Sumaré, a gente vai pegar aquele dinheiro e vai aplicar em Sumaré. Ela falou: tudo bem. E aí eu lembro que o micro-ondas queimou lá de casa. E aí ela falou assim: amor, queimou o micro-ondas. Eu falei: filha, nosso patrão agora é Jesus, agora você tem que falar com ele. Mas eu falei isso num tom de brincadeira, dizendo: vai orar, cara, quem sabe Deus manda um micro-ondas. E passou 2 dias, um irmão me ligou e falou assim: pastor, o senhor está onde? Eu falei: cara, estou em casa. Ele falou: pega o carro, passa aqui no ponto de ônibus, que eu preciso dar uma coisa para o senhor. Eu falei: tá bom. Eu nunca desprezei nada, irmão, nenhum tipo de oferta, nada. Quer dar alguma coisa para mim, eu recebo, em nome de Jesus. E aí eu peguei meu carro e fui. Chegou no ponto de ônibus, ele abriu a porta de trás do carro, pegou um micro-ondas, enfiou dentro do carro, fechou a porta e falou: isso aqui é para vocês, tá bom? Deus abençoe, pastor, pode ir embora. Eu fui embora, que chegou em casa e tinha um micro-ondas. Aí o nosso fogão zoou, já estava zoado, né? Porque fogão não zoa assim, já vem com o tempo apagando umas bocas e tudo mais. E aí uma irmã liga para minha esposa e fala assim: ô irmã Mara, você sabe quem precisa de um fogão? Porque eu estou com meu fogão novo, mas eu queria um outro, então eu vou dar esse daqui, e eu comprei um outro novo para mim. Minha esposa falou: manda para casa, porque é eu que estou precisando de um fogão. Ela falou assim: ah não, se é você, então eu vou ligar para a loja e vou mandar entregar o novo na tua casa. Glória a Deus. E aí nós começamos a experimentar do melhor de Deus a partir daí. Começamos a experimentar do melhor de Deus. Antes a gente só ouvia testemunhos. Aí depois a gente começou a viver: amor, o que tem hoje? Tem ovo, glória a Deus. A gente vai comer um ovo, faz aí um ovo mexido, joga uma farinha, uma pimenta, cara, é uma delícia. Que nós somos do povo, mas a gente senta no chão para comer, não tem esse negócio, a gente come com a mão se precisar, não tem problema, cara, a gente é assim. E eu lembro que uma vez chegaram uns irmãos, eles vieram de Sumaré, eles abriram a porta de casa e falaram: bispo, abre sua geladeira. Cara, eles iam colocando sacola, sacola, sacola. Eu falei: meu, eu só vi esse testemunho dos outros, mas agora Deus está cuidando da minha vida. Sacola de carne, sacola daqui, sacola de lá, sacola... E todos os dias hoje, querido, é um milagre na nossa vida. Todos os dias é um milagre que o Senhor faz. Mas por quê? Eu resolvi me alistar sobre a vontade de Deus, sair da minha zona de conforto, da minha segurança, para que eu entrasse numa guerra que o Senhor estava planejando. Você entende isso, cara? Não é porque sou eu, é o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Se você estiver debaixo do propósito de Deus, cara, Deus vai fazer coisas incríveis na tua vida. Ele vai fazer com que o sobrenatural aconteça na tua vida. A maior oferta que você pode dar em toda a tua vida é você, cara, para servir ao Senhor de integridade,
de coração e mordomia, sem medo das aflições, sem medo dos apontares de dedo, sem medo do que as pessoas vão falar, sem medo de perder coisas no meio do caminho. A melhor coisa que você pode fazer é colocar a tua vida no altar de Deus, cara. Ele terá cuidado de você nas mínimas coisas. Quanto mais você se entrega, mais o Eterno se revela a você. Quanto mais você queima no altar de Deus, mais Ele responde o seu sacrifício. Sai da sua autonomia. Para de trabalhar por você mesmo. Começa a servir ao Senhor. Trabalhar pelos propósitos de Deus na sua vida. E então Deus vai se responsabilizar com todas as tempestades, com todas as guerras. Muitas vezes falaram para Davi: Davi, hoje Deus entregou Saul em tuas mãos, Davi. Mata ele. Davi falou: não, jamais vou tocar no ungido de Deus. Deus colocou, Deus vai tirar de lá. Não se preocupa não, a minha hora vai chegar. Porque quando você está servindo a Deus, você compreende o que Ele está fazendo. Você entende o que eles estão fazendo. Você entende o porquê de muitas questões na tua vida. Você entende o porquê de muitas provas na tua vida. Você compreende que o Eterno está lhe chamando para um propósito. Então aqui nessa noite, querido, se alinhe com a vontade perfeita de Deus na tua vida. Se alinhe com o chamado de Deus na tua vida. Pare de temer. Sai do seu lugar seguro. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. Sai desse lugar de segurança. Foi o que o profeta disse para Davi: Davi, sai desse lugar seguro, Davi, que não é teu lugar não. Deus te chamou para uma guerra, e para você alcançar a promessa, você vai ter que passar por esse período de guerra, Davi. Até você alcançar todo o propósito, projeto. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Fique na posição, amém? Eu quero que você olhe para dentro de você, querido. Quantas vezes você já fugiu de uma palavra? Quantas vezes você já fugiu do Senhor? Quantas vezes você já desistiu de fazer algo, querido? Por causa das aflições desse mundo, por causa das dificuldades, querido. Quantas vezes? Hoje Deus te chama para se alinhar com a perfeita vontade dEle. Hoje Deus lhe chama, querido, para que você venha se estabelecer debaixo daquilo que Ele tem para você. Não são os seus sonhos, são os sonhos de Deus. E às vezes viver os sonhos de Deus é meio complicado, mas com certeza é bem melhor do que viver os seus. Feche os teus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor aqui nessa noite. Renda-se a Ele, querido. Renda-se ao Senhor, o teu Deus, aqui nessa noite. Abre o teu coração. Tire os teus medos, tire as tuas dúvidas, tire as tuas vontades. Renda-se ao Senhor aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós viemos diante da tua presença, Senhor, aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor tem um plano perfeito, ó Deus, que o Senhor nos predestinou, ó Pai, antes da fundação do século. O Senhor já conhecia a nossa vida, e o nosso nome já estava escrito no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Por isso aqui nesta noite nós queremos nos render, ó Pai, nos render, ó Deus, à tua vontade, nos render, ó Deus, ao teu querer, aos teus sonhos, aos teus projetos sobre as nossas vidas, Pai. Eu lhe peço, Senhor, aqui nesta noite, que pelo teu Espírito Santo, o Senhor venha mover a tua poderosa mão, Senhor, sobre a tua igreja, trazendo um tempo de avivamento, um tempo de alinhamento, Senhor, rompendo com todas as barreiras no coração, com toda a palavra contrária que esse teu filho recebeu, com toda a aflição que ele não soube lidar, com toda a dificuldade que um dia caiu sobre ele, Senhor. Pai, que o Senhor venha ativar, ó Deus, o dom que há na vida dos teus filhos, que o Senhor venha se mover poderosamente nos teus filhos, e através deles, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo. Se renda ao Senhor aqui nessa noite. Sua glória quero ver.
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Se renda ao Senhor. Se você está afastado do propósito, volte para o propósito. Se você está afastado do Senhor, volte para o Senhor, que Ele vai te reposicionar o propósito. Se você não aceitou o propósito que é Cristo ainda, venha para Cristo nessa noite. Renda-se a Ele, querido, e Ele vai lhe mostrar o caminho perfeito do propósito que Ele tem na tua vida. Pai, eu oro abençoando a tua casa, ministrando sobre os teus filhos, Senhor. Que haja um despertar do dom que há nos teus servos, de dons espirituais e dons ministeriais, Senhor. Que seja despertado o propósito na vida dos teus filhos, a palavra profética, ó Deus, sobre os teus servos aqui nessa noite, Pai. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas a Ele. Amém. Glória a Deus. Amém, lindos. Vamos encerrar já essa reunião, tá bom? Como nós voltamos com os nossos cultos presenciais, tá certo? Nós vamos voltar com a escola de profetas. Então nessa sexta-feira, espera um pouquinho só. Nessa sexta-feira às 20 horas, nós vamos retomar a nossa escola de profetas aqui na casa. Então toda sexta-feira às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, nós vamos ter a nossa escola de profetas aqui. É uma escola, querido, de maturidade, é uma escola de ensino, onde você vai aprender questões ministeriais e questões relacionadas à sua vida cristã. Então é muito importante que você participe para um crescimento pessoal no seu ministério e na sua vida com Deus. Nós abordamos temas como dons ministeriais, dons espirituais, mordomia cristã, enfim, falamos sobre oração, batalha espiritual, falamos sobre sacerdócio santo. Enfim, nós temos módulos aqui muito bom, tá bom? Para que você possa crescer aí na sua caminhada. Amém, lindos? Vamos encerrar esta oração. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, segura em tuas mãos, tá bom? Aí no final, quando você for embora, você passa ali, tem um gasofilácio ali na porta, deposita o seu dízimo e a sua oferta ali, para nós evitarmos aglomeração aqui no culto. Amém? Segura em tuas mãos. Vamos orar. Pai, nós te engrandecemos e te adoramos aqui nesta noite, Senhor. E queremos apresentar diante do teu altar, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como sacerdote dessa casa, Senhor, eu recebo nessa noite a cada dízimo e oferta, Senhor, oferecido no teu altar. E abençoa a tua igreja, Senhor, para que o Senhor multiplique a sementeira do teu povo, para que o Senhor faça eles abundar em toda boa obra e generosidade, Senhor. Pai, eu te peço que seja multiplicado o celeiro dos teus servos e abundantemente providos para a glória do teu santo nome. Eu te peço, Senhor, que leve o teu povo em paz, que livre, ó Eterno, do homem maligno, de toda a cilada de Satanás, e estabeleça a tua paz, tanto no coração como nos lares dos teus servos, os teus filhos aqui nesta noite. E assim nós encerramos essa reunião em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo, e todos digam: está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com um tchauzinho só, tá? Sem abraço por enquanto. Deus os abençoe, uma boa semana.